Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Nós vamos falar um pouquinho com os alunos do oitavo ano B, apostila 2, capítulo 17, correção das construções geométricas 1, construção de ângulos das páginas 430 a 440. Bom, nos exercícios dessa sessão, todas as construções devem ser feitas apenas com régua e compasso. O exercício 1. Considere a semirreta AB. Então, nós tínhamos lá uma semirreta AB aqui. Construa um ângulo de 60 graus com vértice em A, de modo que AB seja um de seus lados. Nomeie AC o outro lado desse ângulo. Bom, então, nós temos as informações aqui. Primeiro passo, a gente precisa determinar aqui o ângulo de 60 graus. Né? A gente consegue determinar esse ângulo de 60 graus de acordo com aquele exercício que nós fizemos anteriormente. Então, ó, eu marco aqui ó, o ponto de A até E, então ponta seca de A até E, ok? Marquei aqui, coloco a ponta seca, vou medir aqui ó, novamente as informações, né? Então, divido de 60 e 60 aqui as minhas informações, cada uma daria 60 graus. B, construa a bissetriz do ângulo CAB e nomeie de AP essa bissetriz. Então, ó, mais uma vez, vou pôr aqui a medida de A até E, ponta seca no E, faço aqui essa primeira parte, ponta seca no C, faço aqui essa primeira parte. No cruzamento das duas, eu consigo determinar aqui a minha reta de A até P. Então, ó, mais uma vez, a minha circunferência para determinar lá o ângulo de 60 graus. Poderia realizar uma circunferência aqui por completa. Vou marcar do A até o extremo da circunferência. Da circunferência, eu já tenho a mesma medida, eu marco aqui, ó, o ângulo. Então, ó, com essa mesma medida, ponta seca no E, vou marcar aqui o ângulo, vou traçar a reta de A até C, vai marcar aqui o ângulo de 60 graus. Para determinar essa bissetriz, então, ó, vou marcar de A até E, ponta seca no E, vou marcar aqui essa primeira parte, vai fazer essa curva aqui. Ponta seca no C, vou marcar aqui, vai fazer essa outra curva. O cruzamento ligado até o A vai ser a bissetriz, ou seja, determinamos a bissetriz aqui também de A até P. C. Qual é a medida do ângulo PAB? Bom, pessoal, vamos tentar entender. PAB, vamos voltar aqui, ó. PAB, ele quer a medida desse ângulo. Vamos pensar, se tudo valia 60 graus, se eu tenho aqui a metade, vai valer quanto? 30 graus. D. Descreva uma estratégia para construir, usando apenas régua e compasso, um ângulo de medida de 30 graus, conhecendo-se um de seus lados. Bom, então vamos tentar determinar essa estratégia. Para construir um ângulo de 30 graus, basta traçar um ângulo de 60 graus, como descrito no item 2 da seção ângulo de 60 graus, e em seguida traçar a bissetriz desse ângulo. Então, mais uma vez, vamos tentar lembrar. Nós tínhamos lá uma circunferência, que a gente vai traçar do raio ao extremo, ponta seca no extremo, com a mesma medida do raio, e a gente vai fazendo as curvas, né? Todas aquelas curvas serão medidas de 60 graus. A partir daí, eu traço uma bissetriz no ângulo de 60 graus, né? Então, traçando a bissetriz, ponta seca no extremo, faço o risco, ponta seca no extremo, faço outro risco, eu vou ter o cruzamento das duas. Nesse cruzamento, nessa intersecção entre as duas curvas, eu consigo traçar uma reta. Essa reta vai ser a bissetriz, ela vai dividir meu ângulo de 60 graus ao meio, logo marcando o ângulo de 30 graus. 2. A semirreta EL representa um dos lados do ângulo MEL, cuja medida é 120 graus. A. Construa o lado EM desse ângulo. Então, ele quer o lado de E até M, ok? Bom, vamos tentar entender. Eu tenho aqui, ó, de E a L, eu teria um ângulo, né? Eu tenho aqui essa reta, eu preciso efetivamente traçar essa informação aqui. Reparem que se eu tivesse uma reta perpendicular a E aqui, ó, então, ó, observem aqui, ó, uma reta perpendicular a esse meu valor E, ok? Então, vamos imaginar que eu tivesse traçado uma reta aqui, ó, perpendicular a E, ok? Se eu tivesse essa reta perpendicular a E, eu tenho uma medida de 90 graus. 90 para chegar no 120, falta quanto? 30 graus. Ou seja, como que a gente poderia tentar montar? Então, ó, eu traço aqui, a gente poderia traçar uma
reta, né? Sem problema algum. Então, uma estratégia seria marcar 90 graus e aqui faço o ângulo de 60 e divido ao meio. Ou a gente poderia fazer o seguinte, vamos tentar imaginar. Eu não tenho todo esse ângulo aqui valendo 180 graus, nesse caso é o exemplo que nós temos aqui, ó. Eu não tenho todo esse valor valendo 180 graus. Se eu descontasse 60 graus, quanto ia sobrar? 120. Ou seja, eu ponho aqui esse ponto, ok? Coloquei aqui esse ponto. Então, ó, do E até o ponto que encosta na reta, ponta seca aqui, vou traçar o ângulo. Ou seja, vou ter aqui meu ângulo M. Posso traçar aqui a minha reta, porque eu sei que esse ângulo aqui é um ângulo de 60 graus. Sabendo que esse ângulo é de 60 graus, então 180 menos 60, eu vou ter o restante, que seria 120. Então, mais uma vez, ponta seca no E, abro o compasso, o tamanho que eu precisar, até encostar aqui nessa reta. Encostou nessa reta, com a mesma abertura, ponta seca nesse ponto, eu vou traçar aqui, ó, uma reta aqui, ok? Um arco, né? Traçando esse arco, eu vou verificar aqui, ó, do meu E até chegar nesse arco. Traçando essa reta aqui do arco, né, exatamente onde passa o arco, eu consigo determinar a minha reta aqui, ó, ok? Bom, eu tracei o arco para cá, né? Claro, a gente consegue ter essas medidas montadas, ok? E aí a gente consegue efetivamente entender. Então, ó, uma ponta seca no E, traço um arco para cá, depois ponta seca aqui, traço outro arco para cá. A gente conseguiu montar aqui o ângulo de 60 graus, traço a minha reta sem problema algum. B. Há duas posições possíveis para desenhar o lado EM. Faça um desenho esquemático para explicar essa afirmação. Então, ó, o lado EM eu poderia colocá-lo tanto para cima, né, igual nós fizemos no exemplo anterior, ou para baixo. Então, ó, o ponto M poderia estar acima ou abaixo da semirreta EL, como mostra o esquema abaixo. Então, sem problema algum, a gente determina o ângulo aqui, ó, de 60 graus para cima, né? Ou, no caso, eu poderia determinar esse ângulo de 60 graus para a parte de baixo aqui também, ó, essa reta indo para baixo, que não teria problema algum. Todos eles formariam o ângulo de 120 graus nesse caso aqui, ó. Aqui 120 e aqui também 120 graus. 3. No item 1, você desenvolveu uma estratégia para construir um ângulo de 30 graus. Usando essa construção como ponto de partida, descreva a estratégia para construir um ângulo de 150 graus. Após construir o ângulo de 30 graus, basta tomar um ângulo adjacente a ele. Bom, construa no espaço abaixo um ângulo de 150 graus. O ângulo de 150 graus na construção abaixo é FAP. Então, ó, FAP. Vamos tentar entender? Então, ó, nós tínhamos aqui um ângulo de 60 graus, que seria o ângulo CAB. Nós construímos anteriormente lá no exercício anterior. Então, ó, CAB seria 60 graus. Eu construí a bissetriz aqui também, ó, AP, ou seja, esse ângulo de 60, aqui vale 30 e aqui vale 30. Bom, aqui não vale 60 graus? O restante aqui ia valer quanto? 120, não é? Porque o total teria que ser 180 graus. Então, ó, tudo valia 180, então eu tenho 180 menos esse pedaço que é 60, esse ângulo aqui, ó, vale 120. Eu sei que esse pedaço vale 30, então 30 mais 120, 150. Então o ângulo FAP vale um ângulo de 150 graus. C. Descreva estratégia para construir o ângulo de 15 graus. Após construir o ângulo de 30 graus, basta traçar a sua bissetriz. Então, ó, eu tenho o ângulo de 60, construí a bissetriz, eu traço uma nova bissetriz aqui, eu tenho um ângulo de 15 graus. Então, construo espaço abaixo, o ângulo de 15 graus, traçamos aqui. Então, mais uma vez, o ângulo de 60, tracei a bissetriz do ângulo de 60, eu vou traçar a bissetriz da parte de baixo, que é o ângulo de 30, eu tenho 15 e 15. Então, 15 e 15 e aqui em cima, 30 graus. Bom, em caso de dúvidas, encaminhe um e-mail para duvidas8ano@conquistaangulo.com.br. Muito obrigado pela atenção, até a próxima aula, tchau, tchau!